Olá, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. É muito bom estar com você mais uma vez para juntos nós estudarmos a Bíblia. Este é o seu canal da esperança, TV Novo Tempo e também youtube.com/Reavivados por Sua Palavra, NT. Um grande abraço a você que nos acompanha pela TV Novo Tempo e também pela internet. Cada dia nós estamos aqui para juntos estudarmos a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus, porque este livro é diferente, é especial. Este livro é a voz do Senhor falando ao nosso coração. Eu queria fazer uma breve oração para ter a sabedoria dos céus para entender este livro. Dá-nos, ó Deus, a Tua sabedoria, ajuda-nos a compreender a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. É bom estarmos juntos para ouvir a voz de Deus. Nós estamos estudando hoje o capítulo 34 do livro de Isaías. Já passamos 33 dias juntos analisando Isaías. Isaías tem 66 capítulos, então serão mais de 2 meses juntos estudando este maravilhoso livro da Palavra de Deus, que fala do tempo do Antigo Testamento, fala de juízos e fala do Novo Testamento também, quando aponta para o Messias. Aliás, vai além do Novo Testamento e chega até a nova terra, Nova Jerusalém, a volta do Senhor Jesus. Mas hoje é um capítulo de juízo, como outros que nós já analisamos aqui. E dentro deste contexto de um capítulo de juízo, nós encontramos aqui revelações de Deus também para nós. Em todos os capítulos da Bíblia, desde o maior capítulo até o menor, desde o maior verso até o menor, nós podemos encontrar verdades do Senhor e pensamentos do Senhor que nos inspiram. Por quê? Porque uma só palavra das Sagradas Escrituras podem falar mais do que parágrafos, do que textos inteiros escritos pela mão humana. Porque a Bíblia, claro, ela foi escrita também por seres humanos como nós, mas ela foi inspirada por Deus. Então, eu poderia dizer que a Bíblia tem 40 escritores, contando todos aqueles que escreveram o Antigo e o Novo Testamento. Mas ela tem um só autor, que é o nosso Deus e que fala ao nosso coração cada vez que a gente abre a Bíblia e lê as páginas da Sagrada Escritura. Então aqui nós lemos sobre Edom, não é? E ao ler sobre Edom, Edom ilustra aqui o que acontece com todos aqueles que merecem o juízo de Deus. Ela descreve, o capítulo 34, ele descreve aqui o destino miserável dos ímpios, né? E ele descreve também o que acontecerá no fim dos tempos. Por quê? Porque no fim dos tempos os ímpios serão destruídos por Deus, todos os maus serão destruídos por Deus. Você lembra que nós lemos lá no capítulo 28, nós lemos algo interessante sobre o caráter de Deus. Eu até gostaria de voltar lá ao capítulo 28 para lembrar você sobre esse tema importante. Vamos lá então. Capítulo 28, como nós já lemos aqui, mas eu quero relembrar o verso 21 e 22. Diz assim, 21 aliás, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Então, isso que está escrito no capítulo 28 e o verso 21, fala do juízo de Deus, né? Que é descrito no capítulo 34. E ele é chamado lá no 28 de ato inaudito, obra estranha de Deus, porque é natural para Deus salvar o ser humano. O próprio Jesus Cristo, quando veio a esta terra, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a natureza de Deus. Quando a gente lê em Ezequiel, por exemplo, no Antigo Testamento, ali menciona que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E ele faz um apelo, convertam-se, voltem-se para mim. Segundo Pedro também fala sobre isso, né? Faz um apelo para que nós nos convertamos ao Senhor. Então, quando nós lemos em Isaías capítulo 34 sobre o juízo, a destruição, está falando de um ato estranho de Deus, da sua obra inaudita. E eu destaquei aqui alguns versículos que me chamaram a atenção. O verso 1, por exemplo, ele começa dizendo assim, ouça a terra, né? Chegava as nações para ouvir, vós, povos, escutai. E aí diz, ouça a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz.
Ou seja, a mensagem era para as nações da época de Isaías, mas a mensagem também é para todo mundo, é uma mensagem global, é uma mensagem inclusiva, que ela inclui a mim e a você também. A mensagem de advertência do Senhor de que Ele vai destruir os maus, de que Ele vai destruir os ímpios, é também uma mensagem de esperança porque leva-nos a refletir na importância de mudar de vida e aceitar o Senhor. Agora, é bem verdade que eu devo aceitar o Senhor não por medo da destruição, mas por amor ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo real de eu aceitá-lo. Então, outro verso que eu destaquei aqui é o verso 5 do capítulo 34, que diz assim: porque a minha espada se embriagou nos céus. Essa expressão, a minha espada, destacada aqui no versículo 5, ela simboliza então os juízos de Deus sobre os maus. Isso é visto em vários outros versículos da Bíblia. Se você ler, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 41, ou então em Jeremias 46 e o verso 10, ou em Apocalipse 19, no verso 13, depois o verso 15, depois o verso 21, todos esses versículos e outros falam de um juízo que Deus executará, não contra o ser humano. Ele não vai executar, Deus não vai destruir o ser humano, Deus vai destruir o pecado e o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que estiverem do lado do diabo, aqueles que estiverem agarrados ao pecado, acabarão sendo destruídos juntos. Então a decisão hoje é minha, a decisão hoje é tua. O que nós decidiremos fazer? Vamos nos apegar, nos agarrar ao pecado, aos hábitos pecaminosos, ou vamos nos agarrar a Cristo? Sabe que por nossas próprias forças vencer é impossível, mas Deus já venceu na cruz do Calvário e Ele hoje pode nos dar a vitória, porque Paulo diz, tudo posso. Não pelas nossas forças, tudo posso, não porque eu sou estudioso, mas eu tudo posso porque eu creio naquele que me fortalece. Amém? Outro texto que eu destaquei no capítulo 34 é o verso 9, que fala de destruição, dentro desse contexto. Então aqui o verso 9 menciona, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Ele está falando aqui de que haverá uma destruição total dos ímpios. E aí ele se complementa com o verso 10, quando diz assim, ó, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, nesses dois versos, o verso 9 e o verso 10, veja que interessante o que eles vêm falando. Eles vêm falando que haverá uma destruição total. O verso 10, se você ler superficialmente, dá a entender que a destruição, ou o fogo da destruição que vem de Deus, ele duraria para sempre. Seria, como alguns pensam, um fogo que queimaria para sempre. Mas quando nós lemos alguns outros textos da Bíblia, nós vemos que, de fato, a expressão para sempre, que ela é mencionada aqui, inclusive, ela é mencionada em outras partes da Bíblia, e ela significa o seguinte, enquanto durar a matéria. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ela é apresentada como um exemplo de um fogo eterno, ou fogo que durou para sempre. Por exemplo, se a gente ler lá vamos dar uma olhada ali no Novo Testamento, em Judas 7. Judas é um pequeno livro do Novo Testamento que se encontra bem pertinho do Apocalipse. Então diz assim, Judas 7, porque Judas só tem um capítulo, né? Então só tem versículos. O verso 7 diz, como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que entregando-se à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, ou para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus pelo fogo divino, porque elas se entregaram à promiscuidade sexual, a orgias. Também eles não valorizavam, não amavam as pessoas, havia uma violência extrema, uma falta de amor extrema ou extremos em Sodoma e Gomorra. Deus chamou aqueles que eram justos, no caso Ló e sua família, e destruiu os habitantes de lá. E esse fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é chamado nas Escrituras de fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Inclusive, segundo Pedro, capítulo 2 e o verso 6, dizem o seguinte, segundo Pedro, capítulo 2 e o verso 6, diz assim,
E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posta como exemplo a todos quanto venham a viver impiamente. Então Pedro faz uma ampliação e ele diz assim, Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas. Então, quando nós lemos sobre o fogo eterno, ou o fogo que durou para sempre em Sodoma e Gomorra, a Bíblia está dizendo que enquanto houve matéria, enquanto houve coisa para queimar, este fogo permaneceu queimando. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 20, a gente lê lá sobre a destruição dos ímpios no final dos tempos. E esse fogo também é chamado de fogo eterno, mas é um fogo que vai durar enquanto durar matéria para queimar. Veja, Apocalipse, no capítulo 20, ele diz o seguinte, vamos ler juntos aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 10, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados para sempre, de dia e de noite. E esse verso, no capítulo 21, é explicado no versículo 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, o mesmo mencionado no capítulo 20. E aqui diz que é a segunda morte. Então, lá o texto de Isaías, capítulo 34, versículo 10, está dizendo o seguinte, que a destruição seria completa dos ímpios, a destruição seria total dos ímpios. Mas essa destruição, esse juízo, é chamado de ato inaudito de Deus, obra estranha de Deus, porque o seu desejo, querido, é salvar, não destruir. O seu desejo é salvar você e a mim. Cabe a nós hoje tomarmos uma decisão. Cabe a nós hoje decidirmos o que vamos fazer, por que caminho iremos seguir. O que você escolherá? Eu quero escolher Jesus. E você? Que bom que você escolheu Jesus também. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, eu quero orar por isso. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela escolha maravilhosa de nossos amigos da TV Novo Tempo. Eles estão escolhendo Jesus. Abençoa cada um deles, abençoa nós também, pois oramos em Teu precioso nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, seja reavivado por Sua palavra.